Boa noite, bora conversar. Hoje nós vamos falar sobre o MEI, o microempreendedor individual, com a professora e contadora Fabiana Rezende. Então, assim, eu preparei várias perguntas, tá, sobre MEI, para a gente tirar dúvida, para esclarecer com a Fabiana. Eu também recebi algumas perguntas de pessoas próximas, né, ou que conversaram comigo, ou que botaram lá por mensagem direta, né, pelo direct, as suas dúvidas. E quem estiver chegando aqui com a gente nessa próxima hora, fique muito à vontade para fazer a sua pergunta, para tirar sua dúvida, né, para trazer seu depoimento. Quais são as suas, que você acha que são as vantagens de ser um MEI? E as desvantagens? Né? MEI pode tirar férias? Quais são as garantias que um MEI tem? Não é? A gente tem discutido muito sobre como é que está essa classe, né? De que maneira a gente pode atender melhor essa classe. A gente vai tirar todas essas dúvidas nessa próxima hora e repito, quem for assistir depois, eu também gosto de ressaltar que você pode assistir aqui no perfil, porque vai ficar salvo aqui nesse perfil, mas também vai ficar no YouTube, vai para o Spotify. No Spotify agora você também pode assistir em vídeo, né? Não só escutar, ou na sua plataforma preferida, né? Pelo iPhone, enfim. Bora conversar. Deixa eu colocar a Fabiana aqui para dividir tela comigo. Espera aí. Uma hora. Tá. Dividindo tela. Vamos aguardar um pouquinho. A internet, ela faz isso com a gente, né? Acaba deixando a gente... Opa, na expectativa, Olá, tá aqui. boa noite. Oi, Fabiana, boa noite. Obrigado por você ter aceitado de pronto conversar comigo, dizer que nesse momento a gente está ao vivo, mas que depois vai ficar aqui para as pessoas poderem escutar, rever. Eu vou espalhar nas minhas redes, então vai para o Spotify, vai para o YouTube. Então, assim, eu acho que informação nunca é demais da gente compartilhar. Então, muitíssimo obrigado. Eu queria começar com você falando um pouquinho do seu trabalho, como é que você desenvolve ele, como é que a gente acha você. Sei que você é professora, contadora, eu estou te acompanhando aí todo dia, eu acho que você traz, eu acho que por ser professora, você vem de uma forma muito simples e objetiva explicando para a gente, o que a gente às vezes passa uma vida inteira querendo entender e nem sempre consegue. Eu quero te agradecer o convite, tá? Fiquei muito feliz, muito honrada. Estou muito feliz de estar aqui, é um tema que eu amo falar, sou apaixonada pela contabilidade, sou apaixonada em ajudar os MEIs, a quem quer empreender, a começar a entender o que é que pode, o que é que não pode. Então, para quem não me conhece, sou Fabi Rezende, Fabiana, né? Contadora e professora. Estou aqui no Instagram, atendo online no Brasil todo, estou lá no TikTok também, agora aprontando todas lá. Então, e aí, se quiser me chamar, é só entrar aí no Instagram e me chamar que eu estou pronta para colaborar. Eu gostei que você disse que pode chamar de Fabi, então já Pode. está meio... Fabi, vem cá. Ah, Antes da gente entrar, é uma pergunta clássica, mas eu queria saber a sua opinião. Empreender no Brasil é uma tarefa complicada? muito complicada, principalmente porque a informação não chega onde tem que chegar. Porque você já reparou, Fábio, que a maioria das pessoas falam assim do dinheiro. Empreender no Brasil é muito caro. Mas ninguém fala Sim. da informação. Por que é muito caro? Eu vou contar para você uma coisa. Essa semana, de segunda-feira até hoje, eu atendi mais ou menos uns 9 microempreendedores que abriram o MEI, não sabiam que tinha que declarar aquela declaração anual, sabe? Que você Uhum. entrega lá em maio, até maio. E aí, 5 declarações atrasadas, 6 declarações atrasadas, multa, CPF bloqueado. Aí você concorda comigo que assim fica caro? Porque a Sim. informação não chega onde ela tem que chegar.
Então, no meu ponto de vista, um dos principais problemas de empreender no Brasil é que a informação não chega. E olha, eu vou te dizer mais, não é só o MEI, a gente pensa assim, o MEI é a classe menos favorecida. Não é. Eu atendo advogados, psicólogas que não sabem que tem que fazer carnê-leão, que é outro assunto, né? Mas já me empolgo. E assim, a informação não chega, e eu fico louca com isso. E por que você acha que tem essa dificuldade, né? Para você fazer uma busca, quando você, eu quero ser MEI, o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer, se ela não sabe nada, ela desconhece, mas entendeu que tem esse caminho e que pode ser um caminho legal para ela poder seguir para tocar os projetos dela. O que ela tem que fazer, Fabi? Vou te falar o que elas fazem primeiro, tá? O que elas fazem? Elas vão para o Google, né? Digita lá, quero ser MEI. E aí aparece um monte de site. Inclusive, tem muitas pessoas que clicam no site errado, abrem o MEI pelo site errado e depois chega a cobrança. Porque o site certo, para qualquer informação que você quiser saber sobre o MEI, é o site gov.br. Agora está tudo junto. Então, toda vez que você quiser saber qualquer coisa do governo, do MEI, tudo de empresas, é gov.br. Tá certo. Fabi, eu vou trazer aqui já uma pergunta que é de uma amiga e que ela perguntou o seguinte, é a Valéria Ferreira, ela se intitula no Instagram como Musa com Sucesso. Posso ir morando fora do Brasil? Se ela pode ser MEI? Morando fora do Brasil. Se ela não... o que acontece? Quando a gente sai do Brasil, a gente precisa fazer uma declaração de imposto de renda dando saída definitiva do Brasil, depois de um ano que a gente está fora. Quando a gente faz isso, a Receita entende que fiscalmente, ou seja, em relação a tributos, eu não devo nada no Brasil. Se ela fez isso, ela não pode, porque fiscalmente o CPF dela não é válido para isso. Agora, se ela está lá, não fez essa saída, o que está errado, né? Deveria fazer. Mas, né, a coisa de professora. Mas se ela não fez, ela pode se ser MEI. Porque ela vai entrar no site do governo, vai fazer, vai obedecer todas as regras e está tudo bem. Tá. Quando você falou do MEI, eu também lembrei de uma coisa. Você, quando chega perto de fazer essa declaração, você começa a ser bombardeado nos seus e-mails. Olha, tem que fazer, clica aqui que a gente vai resolver isso, não leva 1 minuto, é 2 minutos. Como é que a pessoa ali ela não se confunde e não se trai nesse momento? Olha, tem que excluir esses e-mails na hora que chega. Se quer entregar a declaração sozinha, pode entregar sem problema nenhum. É uma declaração simples. Se a pessoa se sente segura de entregar, ok, mas vai lá no Gov.br, dentro do próprio Gov, Fábio, tem uma lupinha lá. Você vai digitar declaração MEI, ele já vai te encaminhar ali para você colocar o CPF e a senha, que agora está tudo unificado, né? Você colocou ali, você já vai para a página direto da declaração. Nunca clique nessas coisas que vêm no e-mail. E, aliás, depois que passa a declaração, o povo continua mandando. Você esqueceu de entregar, sendo que você sabe que entregou. É vírus, não clique. Olha, essa é uma dica valiosa, hein? Porque eu já escutei de gente. Mas eu já fiz a declaração. Será que eu fiz errado? Porque está pedindo para fazer, está constando que não... Gente, atenção, porque uma vez que você clicou naquele link, tudo perdido. Já foi. Já foi. Quais são as obrigações que um MEI ele não pode deixar de fazer, Fabi? A primeira delas, né, gente, é pagar o boleto e o povo esquece. O povo esquece. Vou já dar uma orientação assim valiosa. O que você tem que fazer, gente? O boleto do DAS ele vai de R$ 67 até R$ 72. Então, comércio, transporte de carga e de serviço. Beleza. Você já sabe que o máximo que você vai pagar é R$ 72. Fez uma unha de R$ 60 lá, pé e mão, guarda esse dinheiro, junta mais 12 já para pagar. O que eu falo para as minhas clientes? O primeiro serviço que você faz no mês é para pagar o boleto do DAS, pelo amor do universo. Fabi, não fiz nada, não tem dinheiro, tô lascada. Vende um pudim no sábado, vende um bolo, é sério.
e pega o dinheiro. Sabe por quê? Porque os juros são tão altos, sabe? Depois. É uma complicação, ó. Aí você tem que pagar a contadora para regularizar. Você tem que pagar multas e juros. Você tem que ir atrás de documento. Seu CPF fica bloqueado para você receber as coisas. É um trabalhão. Então, essa obrigação não pode esquecer. A segunda obrigação... Quer falar? Eu me empolgo, pode falar. Pode continuar. Costa, a segunda obrigação que o povo pensa que não existe, o povo até pensa que é mentira da gente, mas é verdade. Olha só, o relatório de receitas brutas. O relatório de receitas brutas é um relatório simples que tem lá os lugares para você colocar o seu faturamento. Então, se você é comércio, você vai colocar ali naquele tracinho. Se você é transporte de carga embaixo, se você é serviço embaixo. Se você é comércio e serviço, você vai colocar ali. Esse relatório de receitas brutas, ele é obrigatório, tá lá na legislação do MEI. Você tem que fazer todos os meses. Mas aí é aquela pergunta, né? Onde que eu vou com esse relatório? O que eu faço com ele? Você vai guardar. Porque se você for autuado pela Receita, tá ali. E o que você coloca junto com esse relatório? Todas as suas notas que foram emitidas, os recibos que você emitiu, tá? Então, vai deixar tudo guardadinho. Fabi, não emito nota, não emito recibo. Já tá errado. Porque, assim, a nota, tudo bem, não é obrigado. Mas o recibo, gente, pelo amor de Cristo, tem que fazer pelo menos aquele recibo da livraria, sabe? Porque é bom para você e bom para o cliente. Pode falar. Não, aquele simplinho mesmo que você compra em qualquer... Só para ter o controle. E aí, para que serve esse relatório de receitas brutas? Esse relatório ele serve para quando você for entregar a declaração, você vai pegar todos eles, somar, e é esse valor bruto que você coloca na sua declaração anual do MEI. Entende? Você não precisa ficar olhando extrato, doido, eu não sei quanto que eu recebi. Não, se você fez mês a mês, na hora de entregar a declaração, você vai ter o valor certinho ali. Facilita a sua vida, a vida da contadora, e fica muito bom. Posso continuar? Você quer falar? Eu quero falar, senão eu vou esquecer. É muita coisa. Vem cá. Eu sou pequenininho, sei lá, sou psicólogo. Eu emito nota. Tá bom só a emissão da nota? Mas o psicólogo não pode ser MEI. Ah, tá. Por que o psicólogo... Então, peraí. Vamos continuar, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos para a terceira. Combinado. Combinado, então. Eu vou continuar, então. Eu falei 2, né? Pagar o boleto do DAS e preencher o relatório de receitas brutas. Aliás, o relatório tem que guardar por 5 anos, tá? Guardar por 5 anos. Todo MEI tem que fazer ele? Qualquer MEI tem que fazer? Todo MEI que existe no Brasil. Aliás, Fábio, deixa eu corrigir uma informação, por favor. Eu me empolguei tanto lá com meus stories que eu falei que no Brasil tinha 30 milhões de MEI. Eu só aumentei o dobro, mas é 15 milhões. Me perdoem, tá bom? Tem 15 milhões de MEIs no Brasil. Então, esses 15 precisam fazer esse relatório, combinado? Beleza. Terceira obrigação, respeitar o limite de faturamento, né, minha gente? Porque senão fica lascado. E aí, uma coisa muito importante para vocês. Não adianta nada vocês passarem 81 mil, que é o limite, e entregarem a declaração 81 mil. 81 mil. Tá. 81 mil. Não adianta nada vocês ultrapassarem o limite, ir lá na declaração e colocar que faturaram 60 mil, porque a Receita ela já está sabendo de tudo. Não façam isso, tá? Não façam, por favor, porque tem muito MEI caindo na malha fiscal por conta disso. 3, né? Falei. Agora a quarta. A quarta é respeitar o limite de compra, que quase ninguém sabe. O que é o limite de compra? 80% do meu faturamento. Fabinho, é 80% dos 81 mil? Não, 80% do faturamento. Uai, mas se eu nem faturei, como é que eu vou saber? Por isso que tem que fazer um acompanhamento, controle financeiro mensalmente, para não errar nisso. Quer falar alguma coisa, Fábio? Não, tá gravadíssimo aqui. Tá? Então, posso continuar? Pode. Tem mais 2. Mais 2? O
quinto, guardar toda a documentação do MEI por 5 anos. Então, sempre você vai guardar toda a documentação por 5 anos. E o sexto, você pode contratar em um funcionário, desde que você pague o salário mínimo ou o salário da categoria. O que é isso, salário da categoria? É aquela função que tem sindicato. Se tem sindicato, você tem que ligar no sindicato e falar, olha, quanto que é o salário dessa função? Eles vão te falar e é esse salário que você tem que pagar. Então, fechamos? Fechamos. Agora, vamos voltar lá na psicóloga que eu falei? Vamos. E o psicólogo, ele não pode ser MEI. Não Por quê? pode. Nenhuma profissão regulamentada pode ser MEI. O que é uma profissão regulamentada? É uma profissão que tem conselho de classe. Então, médicos não podem ser MEIs, nutricionistas, psicólogos, advogados, contadores não podem ser MEIs, engenheiros. Não estou lembrando mais de ninguém. Mas se tem conselho de classe, não pode, tá? Está na legislação. Só pode ser MEI, Fábio, quem está ali no rol de atividades permitidas pelo MEI. Como que a gente vê esse rol? Entrando no Gov, digitando lá na lupinha, atividades permitidas. Olha aí, Fabi, tem tanta coisa, tantos detalhezinhos. Sim. Que eu fiz a busca, vamos desenhar aqui. Vamos. Entrei lá, fiz a busca. Não me enquadrei, não achei ali a profissão, então é sinal que não tem vez ali. Não posso ser MEI. Não pode. Ou você vai ter que fazer carnê-leão, ou você vai ter que abrir um CNPJ. Então explica pra gente esse carnê-leão. Carnê-leão é assim, ó. Carnê-leão é quando você paga o imposto de renda mensalmente, desde que você tenha o faturamento acima de R$ 1.900. Então, todo mundo que tem uma profissão regulamentada, que fatura acima de R$ 1.900, tem que fazer o carnê-leão. O que é isso? Você vai pegar as suas receitas, as suas despesas e lançar num site que é do próprio governo, lá dentro do Gov. Você vai lançar todo mês. Quando você lança ali, as despesas dedutíveis, que são algumas, mais o que você faturou, ele já vai te dar a guia de imposto de renda na hora. O que é mais que quem que tem profissão regulamentada tem que pagar? Quem faz carnê-leão tem que pagar INSS. Ou 11% ou 20% em cima do faturamento, se for 20%, e 11% em cima do salário mínimo. Se você escolher pagar 11% sobre o salário mínimo, qualquer benefício, inclusive aposentadoria, vai ser sobre um salário mínimo, e só por idade. É muita coisa, né? Não, por isso que assim, Você para ficou rever sério depois. agora? Não, e outra, é para rever depois, porque assim, é para processar todas as informações que você está passando para gente. Eu acho que vai valer depois a gente escutar, rever. Fabi, paguei como é que chama? O O DAS. DAS, não é isso? O DAS. Paguei ele, sei lá, atrasei ele 4 meses. Estou correndo perigo? Tá lascado. Por quê? Com perdão da palavra. Por quê? Olha só, o que as pessoas não sabem é que eu só tenho direito a qualquer benefício do INSS sendo MEI se eu pagar e pagar em dia. Então, vou te dar um exemplo. Fábio foi lá, abriu o MEI, e aí não pagou, foi para a dívida ativa, parcelou. 2 anos, tá? E você está bem satisfeito, né? Ai, nossa, já estou ali com o MEI aberto 2 anos, já vai contar 2 anos para minha aposentadoria. Não. Só vai contar de novo o dia que você pagar em dia de novo. Caramba! As pessoas não sabem disso. Não sabem disso. Não. O Fábio tá falando, meu xará tá dizendo assim, meu Deus, quanta informação. Acho que vai ter que fazer mais uma live. Tem que fazer pelo menos umas 10, né? Carnê-leão, imposto de renda, tudo. Eu acho que a gente vai ter que esmiuçar, Fabi. Aí, seguindo isso aí
fiquei um ano, estou emitindo nota, vida seguindo. Um ano não paguei. E aí, é perigoso? É muito, Posso ser cancelado? é muito perigoso. Por quê? O que acontece? A Receita ela vai desenquadrar você se você não pagar. O que é desenquadrar? É transformar a sua empresa em uma empresa do Simples Nacional. E o que acontece quando você é desenquadrado? Geralmente, a Receita desenquadra retroativo. Então, por exemplo, você está ali emitindo nota, ultrapassou o limite de 81, mas está bonita ali, né? Está só faturando, tá. Receita só de olho. Aí ela fala assim, pois é, Fábio, vem cá. Agora eu vou tirar você do MEI e vou colocar você no Simples Nacional, mas não a partir do ano que vem. Retroativo. Aí o que acontece? A sua empresa ela passa a ser Simples Nacional de janeiro do ano anterior. Então, você tem um ano inteiro para regularizar e pagar impostos, entregar declarações. Inclusive, eu peguei um cliente assim esse mês. Só uma declaração que ele vai entregar, Fábio, que chama DCTF, a multa é de R$ 500. Porque não entregou na época. Então, tudo que ele for entregar, ele vai entregar e vai ter que pagar a multa, entende? Aí tem que pagar para o contador regularizar. Olha, é muita coisa. É muita coisa. Quando acontece, ele é avisado, ele é notificado? Ele é, né? Mas o que acontece? O pessoal não olha. Às vezes não chega a carta. Ele tem que olhar lá no site do Simples Nacional. E o que acontece? Está travado. Ele não entra no para poder pagar, ele nem sabe o que está acontecendo. Não é isso? Isso. Caramba. Sim. Porque assim, ó, a maioria, a gente que está na internet, pensa que todo mundo está ligado, que todo mundo sabe mexer no computador, que todo mundo está lindo. Mas na prática não é assim. Não é. E aí as pessoas não sabem, não chega a cartinha, mas a Receita vai lá e coloca um recadinho lá no ECAC, no Gov, ou no próprio site do Simples Nacional, para começar. Para entrar nesse site, o MEI precisa ter um código. E para fazer esse código, precisa título de eleitor, precisa de data, um monte de coisa. Você acha que ele vai? Não vai. Por isso, Fábio, que por mais que as pessoas falem assim, ó, MEI não precisa de contador, não precisa de acesso, não precisa de nada. Não concordo, porque às vezes você pagar aí R$ 100, 120, até R$ 150 numa consultoria mensal, te evita uma dor de cabeça tão grande, um prejuízo tão grande lá na frente, que não tem nem o que dizer. E se você tem isso, qualquer coisa vai ter uma pessoa monitorando ali para você que vai dizer, ó, fica alerta nisso aí. Sim. Fabi, como assim, o João está dizendo aqui, João Francisco Chagas, muitas informações excelentes. Olha, eu posso dizer que eu não sabia de nada. Eu estava aqui crente que estava buscando. A Fabi chegou aqui com tanta informação que eu falei, caramba, não estou sabendo de nada. É isso, eu acho que o legal é a gente aprender para poder... Porque eu escuto muito, tudo isso que você falou aí, Fabi, das pessoas acha que sabe, passa para o outro, mas passa tudo errado. Passa tudo errado. O assustado, quando você falou, você está com a carinha de assustado, é exatamente por isso. Porque tem tanta gente falando bobagem e o pior, passando à frente. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele para não ser elegante, coitado. Ele passou muito de informação errada. Então, assim, a gente tem que estar muito atento quando você vai se tornar um microempreendedor individual. Tem o seu lado bom, tem o seu lado positivo, mas você tem umas regrinhas aqui que são fundamentais. Sim. O que você mais, assim, de MEI, o que você mais escuta, o que mais chega aí para você, Fabi, me ajuda, resolve? Olha, o que mais chega aqui é a questão do parcelamento do MEI, porque o povo não paga, né? Esquece, aquela coisa toda, abre e deixa para lá. O parcelamento do MEI, a entrega da declaração, e assim, a segunda pergunta que eu mais ouço é, mas Fabi, eu não faturei nada. Eu tenho que entregar a declaração? Tem, criatura de Deus, tem que entregar mesmo se faturou 0. E eu tenho que pagar o boleto do DAS? Tem, mesmo que se tiver que vender o pudim lá no final de semana, não tem como. Vende no grupo da família e paga, porque senão depois...
Ou seja, desenhando, Fabi, não tive, não teve nada naquele mês. Nada, não entrou nada. Mas eu vou ter que pagar o meu 70, 68, 70 reais, enfim. Direitinho. Sabe É isso. o que falta as pessoas entenderem, Fábio? Vou te dizer agora. Entender que, assim, que o MEI é uma empresa. Você não é mais CPF. O MEI é uma empresa. E toda empresa tem contas a prestar com o governo. Mesmo o MEI que veio para poder tirar as pessoas da informalidade, aquela coisa toda, ela tem um sócio, que é o governo, e ele quer saber o que você está fazendo, e ele quer um pedacinho. Pronto, é só pensar assim que o negócio vai. Fabi, nós falamos lá das obrigações, né? Lá do início, você citou uma por uma, a gente vai ter que anotar. Depois eu vou cortar ela, vou botar aqui no Instagram, vou fatiar, porque é importante saber quais são as vantagens e as desvantagens de ser um MEI. A primeira vantagem que eu vejo é o profissionalismo que você passa para o seu cliente, tá? Você tem um CNPJ, você faz um contrato, você tem uma estrutura melhor. O que as pessoas esquecem às vezes, e que é uma vantagem muito grande, principalmente quando a empresa é comércio, é você poder comprar alguma coisa de alguém, e prestação de serviço também, né? Você fazer um contrato com essa pessoa e saber que ela vai continuar existindo por mais 3 anos, por mais 5 anos. Então, entende-se que eu tenho um CNPJ e eu quero que seja uma empresa lucrativa e de longo prazo. Então, passe esse profissionalismo, isso é bom. A segunda vantagem é, eu tenho acesso a créditos. E aí, aqui, eu quero fazer uma observação muito séria, tá? Para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois. Olha só, muitos MEIs chegam e falam assim para mim, ó, Fabinho, essa história de que o MEI consegue financiamento, consegue crédito mais fácil, é tudo mentira, porque eu tenho MEI 2 anos, 3 anos e não consigo nada no banco. A primeira coisa que a gente tem que pensar, voltando na ideia de que a gente é uma empresa, você emprestaria dinheiro para quem não tem capacidade de pagamento? Você emprestaria dinheiro para quem tem a vida toda desorganizada? Pois é. O MEI, a primeira coisa que quando você chega no banco, qualquer lugar, ele quer o imposto de renda. Mas colocaram na cabeça do MEI, não sei por qual motivo, que o MEI não precisa, não é obrigado. Todo mundo, até um bebezinho, deveria fazer imposto de renda. Por quê? Imposto de renda, gente, é a sua vida financeira. É a evolução da sua vida. Se você quer ter crédito, o banco quer saber qual é essa evolução. Entende o que eu quero dizer? Então, tem que ficar atento. Qual que é uma outra vantagem? Os benefícios previdenciários. Auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão, aposentadoria por idade e aposentadoria por invalidez. Lembrando que qualquer um desses benefícios, somente com o MEI. Claro que alguns têm umas características próprias, né? Igual ao auxílio maternidade, o salário maternidade, só se você tiver 10 contribuições pagas em dia. Então, tem algumas coisas assim. Mas tem que estar com pagamento em dia. Se não tiver, não consegue. Vantagem, ok? Eu acho que essas 3, para mim, tá jóia. Tá bom? Vamos para as desvantagens. É que é a falta de informação para mim, tá? Eu não vejo o MEI como uma desvantagem. Porque, assim, eu costumo dizer que ser MEI é só o começo. Então, é só o começo, né? Eu estou ali em um ano, aí eu começo a faturar 130 mil, 150, 200, eu vou crescendo. E tem que mudar essa mentalidade de que eu não quero crescer porque eu vou pagar imposto. Criatura de Deus. Você não pode pensar assim. Porque senão você não vai crescer. Vai pagar imposto e o lugar de reclamar de imposto é nas eleições. Na hora que pagar, tem que pagar mesmo, tá tudo certo. Tá? Então, não sei se eu exagero, nem deveria ter falado isso, né? Mas é porque eu fico já doida. Tá, vamos lá. Para mim não tem desvantagem, só essa, só a falta mesmo de conhecimento. Tá. O Sérgio
Felipe, ele fez uma pergunta, provavelmente a gente já até sabe a resposta, Sérgio, mas eu vou deixar a Fabi responder. MEI tem direito a férias? Uai, se tiver dinheiro para pagar as contas, tem. Olha só, vamos lá. O que Simples acontece? assim. Ó, o que acontece, gente? Nós precisamos, e eu entendo, tá? Eu entendo, porque eu também não aprendi. Eu tive que fazer, eu fiz uma qualificação, Fábio, de educadora financeira. E eu entendo que as pessoas não recebem isso. A gente que faz faculdade é treinado para ser empregado, a gente não é treinado para ser empresário, para cuidar do nosso dinheiro, para enriquecer. Agora está mudando, mas ainda é passinho de formiguinha. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa é saber o que é dinheiro da empresa, quanto custa a sua empresa. Como que é o nome dele? Diego? Sérgio Felipe. Sérgio. Nossa, eu não tirei Diego. Sérgio. Sérgio, primeira coisa que você tem que saber, quanto é que custa o Sérgio? É 5 mil? É 10 mil? Quanto é que custa a empresa do Sérgio? Feito isso. Eu estou rindo, Ai, ai. sabe? O Fábio colocou, meu xará colocou aqui. Ué, se tiver dinheiro para pagar as contas, ok, ele está É que rindo dessa saiu, né? forma. Eu não quis ser mal educada, é que sai, mas eu vou explicar. Daí, ó, Vai lá. o que você vai fazer? Depois que você faz isso, quem tem que pagar esse dinheiro aqui que o Sérgio quer? A empresa. Só que a empresa tem que continuar existindo. Então, eu não posso tirar tudo dela, que é o que o povo faz. Tira tudo, tira tudo, tira tudo. Não investe, não faz nada. Vai tirando, vai tirando. Uma hora, coitadinha, né? Ela vai ali aos trancos e barrancos. Então, você precisa construir uma reserva financeira para a sua empresa. Toda empresa, seja ela pequenininha, grande, precisa ter uma reserva financeira, Fábio. Fabi, isso daí dá um outro bora conversar, né? Dá. Porque quando você vai falar de reserva financeira, né? E aí eu acho que cabe aqui uma outra pauta. Tá. Né? Depois de quanto tempo de MEI eu posso recorrer a um benefício da Previdência? Depende do benefício. Por exemplo, o salário maternidade, que eu estou lembrando agora, tá? O salário maternidade, você precisa ter 10 contribuições. Então, 11 meses que você estiver pagando em dia, engravidou, tá belezinha, você vai ter o dinheiro ali do benefício. As pensão por morte, por invalidez, por invalidez, salvo engano, se for por acidente, qualquer tipo de acidente, e você tiver em dia, não tem carência. Abri hoje, amanhã, acidentei, morri, o meu dependente vai ter direito à pensão por morte. Aí os outros têm ali certas características. Fabi, não estou em dia, aconteceu alguma coisa comigo, eu digo assim, não, eu pago agora, me dá aqui que eu vou pagar tudo. Não adianta. Não adianta. Não E adianta. não tem conversa. A Daniela Barreto está perguntando o seguinte, sou MEI e a empresa quer firmar contrato. Quais pontos devo levar em consideração antes de assinar o documento? Então, ela vai... como é que eu vou dizer isso? Ela já trabalha na empresa e aí agora a empresa vai dispensar ela porque ficou meio sem ser. Porque Pelo que eu assim, ó, entendi. gente, o que acontece, né? Em alguns lugares, você trabalha CLT, tem todos os seus direitos, só que CLT custa caro, né, para as empresas. Custa caro. Você custa aí no mínimo 70% mais do que o seu salário para o seu empregador. Então, o que acontece muitas vezes? O empregador vai lá e fala assim, ó, Fábio, vou te dispensar, tá? E você vai abrir um MEI. E muita gente abre porque não sabe das coisas. Só que daí você não tem mais férias, você não tem mais 13º. Então, para assim resumir, tá? O que ela perguntou, e de forma bem genérica, tá? O que eu faria? Na hora de calcular o valor, eu já colocaria uma estimativa do que eu estou perdendo. Então, já calcularia ali mais um ano do valor das férias e mais o 13º. Então, por exemplo, se ele falasse assim, vou te pagar 3 mil. Eu falasse, não, eu quero só for 5, porque eu estou perdendo o 13º e as férias. Entendeu? Mais ou menos?
o valor, porque ele não vai mais ter esse custo e você não vai mais ter esse benefício. Mas, ainda com a Daniela, se ela ainda ficar com dúvida, não é legal ela pegar esse contrato e mostrar para o advogado? Perfeito. Né? Mostrar para o advogado. Perfeito. Uhum. Melhor coisa. Isso aqui, não é? Isso aqui tá certo. Posso assinar isso aqui sem medo? Nunca assina nada se você não tiver certeza. Não, nunca assina nada sem ler, né? Pelo amor de Deus. Porque vamos combinar, né, Fábio? Um contrato bem costurado fica bom para ambos. Para ambos. Isso mesmo. Gostei. Não é verdade? Estou aprendendo com você. O Caio está perguntando o seguinte: se a minha atividade não estiver na lista, lá na hora que eu for fazer a busca, né, lá para poder ser MEI, eu posso escolher uma parecida? Não, criatura, de jeito nenhum, não. Não vamos fazer assim. Porque o que acontece? Eu sempre falo assim, ó, o governo ele sempre tem 5 anos para nos atuar. E todo ano atualiza esses 5 anos, você concorda? Todo ano está atualizando esses 5 anos. Se você coloca uma atividade que não é permitida, você pode ser autuado e a diferença que você teria que ter pago no Simples Nacional de alíquota dessa atividade, você vai ter que pagar retroativo. O problema, Fábio, é sempre pagar o retroativo por causa das multas. Entende o que eu quero dizer? Então, não faça isso. Apesar que na prática o povo faz, eu sei. Eu estou sabendo. Meu Deus, que medo. Mas é verdade. E aí entra num lugar, como é que você está falando, esse retroativo, que ninguém sabe dele, né? Ou finge que não sabe que ele existe, né? Sim. Quem paga errado, paga dobrado. Já dizia meu avô. Você recomenda uma pessoa... Agora uma pergunta aqui minha. Você recomenda uma pessoa ser MEI, ela fazer esse trâmite todo sozinha? Não. Sabe por quê? Principalmente pegando informação na internet. Gente, a internet ela é um mundo de informação e tem muitas informações que já passaram da hora de sair dali, ou seja, desatualizada. E aí, às vezes, você vai pelaquela informação, igual essa questão aí, o povo pega, entra no site que não é para entrar, abre o MEI por ali, depois chega a cobrança, tem que pagar, porque é uma empresa privada que abriu ali para você. Entende? Então, não aconselho. E também, para falar para essas pessoas, se ela abre sozinha, ela não sabe quais são as obrigações. Ela pensa que se ela atrasar um dia, não vai ter problema nenhum. E se atrasar um dia, ela já perde aquele mês do benefício. Então, tem que levar a sério, gente. Pensar assim, o MEI é uma empresa. Não? Sou funcionário público. Posso ser MEI? Vamos lá. Funcionário público do governo federal não pode ser MEI de jeito nenhum, hipótese alguma. Há alguns colegas que dizem que pode, mas se você tiver dúvida, vai lá no Gov, digita na lupinha, você vai ver. Eu sempre falo assim, ó, Fábio, acredita na professora, mas duvida também. Vai lá e confere. Agora, o funcionário público, que é municipal e estadual, ele precisa ler o estatuto dele e depois chegar lá no RH e perguntar para confirmar. Porque alguns estatutos permitem que esses prestadores podem ser MEI, tá? Possam ser MEI. Agora, a gente está chegando aqui, hoje está sendo bem rapidinho, mas eu acho que está sendo... Nossa, passou rápido. Passou rápido demais, mas está sendo importantíssimo para poder esclarecer. Eu acho que eu faço esse projeto, Fabi, tem 3 anos já, um pouquinho, tem 4º ano. Que legal. Eu fiz ele comecei ele no início da pandemia. E a ideia era sempre de compartilhar aquele momento de pandemia, o que cada um estava passando. Foi crescendo, e aí cada semana estava tendo um assunto diferente, e eu acho que a ideia é sempre essa, de levar informação. Né? Eu acredito muito, eu tenho uma frase que eu sempre repito aqui, uma palavra, ela transforma, ela modifica, te coloca para refletir, para rever conceitos, mudar. Né? E esse assunto de MEI, eu acho que assim, há muito tempo
que a gente escuta, mas é fácil, é prático, mas você só escuta, né? É o colega que fala, é o amigo que fala. Sim. E aí, na prática, você tem uma série de responsabilidades para fazer essa roda girar, que não é tão simples assim. Ela até vai ficar simples depois que você faz todo o trâmite direitinho. Quem é CLT, carteira assinada, pode ser MEI? Pode ser MEI. Só tem duas observações, tá? A primeira, a aposentadoria. Tem gente que é CLT e abre o MEI pensando que vai receber duas aposentadorias. Não vai rolar, tá bom? Por quê? A aposentadoria é assim, você sempre vai receber a mais benéfica. Lembra que eu falei que a aposentadoria do MEI é um salário mínimo? Então, se você trabalha em CLT e ganha 3 salários, a aposentadoria mais benéfica é da CLT, certo? Então, já foi, você pagou à toa ali o MEI, tá? Outra observação importante, seguro-desemprego. Lá na página do MEI, tem essa pergunta lá. E o que o governo responde? Que não tem problema nenhum. A pessoa ser MEI e receber o seguro-desemprego. Mas, na prática, se você tiver faturamento, você não vai receber. Porque o seguro-desemprego, ele é para quem está desempregado. Se você declarou ali na declaração, você foi mandado embora, por exemplo, em julho. Em maio, você fez a declaração que faturou lá 70 mil. Bom, você tem renda, né? Sua empresa está... Você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, tem que ficar muito atento, porque na internet, uns lugares falam que pode, que recebe, outros falam que não recebe. Na dúvida, o que eu já vi aqui é não receber. Então, fique atento. Deu para entender? Eu me empolgo, você deixa eu falar, eu vou... Mas, não, a gente ia fechar, mas agora eu não vou entregar, de novo, é feio entregar o coleguinha. Mas eu tenho uma pessoa, né, uma pessoa que estava trabalhando no CLT, olha como é que eu sou bonzinho, não vou dar nome, estava trabalhando no CLT, é MEI, foi dispensado, né, foi desligado da empresa, ou seja, ele tem direito ao auxílio. Mas Sim, ele é o seguro-desemprego. Então, ele recebeu normalmente. Então, é o que eu estou te dizendo. Pode receber. Mas, se você tiver algum faturamento, você pode não receber. Aí você tem que saber se você quer correr o risco ou não. Entende? Entendi. Porque, assim, eu já vi casos da pessoa receber e da pessoa não receber. Quando que ela não recebeu? Quando ela tinha declarado na declaração do MEI algum faturamento. Então, se você está tendo faturamento com o MEI, agora, por exemplo, se você tem o MEI aberto 2 anos, você é SLT, foi mandado embora, entregou 2 anos zerado, você não tem renda, certo? Aí você vai receber. Entende o que eu quero dizer? Eu gosto sempre de trazer o que pode acontecer para a pessoa não ficar enganada, entende? Não, perfeito. Fabi, adorei conversar com você. Acho que você esmiuçou um assunto que gera tantas dúvidas, não é, que você trouxe. Então, acho que, assim, para quem acompanhou aqui com a gente, o Fábio, meu xará, que ficou aqui com a gente, muitíssimo obrigado. Eu vi que tem uma galera que também ficou com a gente aqui, muito obrigado. A galera que vai assistir depois, que vai escutar, eu vou botar no Spotify, no YouTube, vou compartilhar mais trechos do nosso papo. Vale a pena, pela forma clara e objetiva que você falou de um assunto que parece ser complicado, mas quando você tem a Fabi por perto, não fica. Fica simples, hein? Com a Fabi fica tudo simples. Muitíssimo obrigado. A Fabi está dizendo aqui, olha, nossa, essa pauta foi ótima. Muito obrigado. A Fabi também está dizendo aqui, foi ótimo. Obrigado. Fabi, volte, por favor. Volto, ó. Só você me convidar, eu tô voltando. Nós temos muito assunto para conversar, hein, Fábio? Muito assunto. Hoje foi MEI, mas a gente vai voltar em breve para falar de outros assuntos com a Fabi aqui. Muitíssimo obrigado, minha querida. Obrigada. Um beijo. Beijo, prazer. Tchau.